só um trechinho, né? Engraçado, depois, quase 80 anos depois, né? Eu tocar essa peça desse mesmo piano aqui, né? Mas, enfim, tocava essas peças e eu me empenhava um pouco, né? Estudava, o piano ficava numa sala e em cima, no quarto da minha mãe, ficava ouvindo, né? Para ver se eu estava estudando e tal. E toda a tarde eu praticava um pouquinho. E eu ficava, para passar o tempo, que era muito chato, né? Muito entediante, eu ficava tocando umas escalas e arpejos e cantarolando sambas da época, sambas de carnaval, né? Porque eu já começava a fazer alguma coisa de ouvido, né? Para me divertir um pouquinho. Aí tocava sambas, eu cantava muito baixinho, né? Ela não ouvia lá no andar de cima, então ela achava que realmente eu estava praticando, né, com afinco, e estava mesmo, né? Só que eu queria me divertir um pouquinho e tocava assim, por exemplo, vocês devem, alguns de vocês lembrar dessa ver qual tom que pode ser. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Eu cantava mais baixinho que eu estou cantando agora, para ela não ouvir, né? Agora, hoje não seria, por exemplo, esses sambas, seriam outros, né? Seriam sambas de agora, né? Mais populares, né? Como, por exemplo, aqui. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. E por aí vai, né? Um samba bem a propósito, né, dos novos tempos, né, que felizmente estão surgindo, né? Mas aí eu fui começando a me encantar com o piano, no sentido de ficar já dedilhando algumas coisas de ouvido, né, de música popular, né, paralelamente ao meu estudo de piano, né? Ficava improvisando algumas coisas, não eram ainda composições, né? Mas foi essa relação com o piano que acabou me levando à carreira de compositor. Se não fosse o piano, eu seria engenheiro. E eu me formei engenheiro, né? Fiz questão de ter um diploma assim, de uma carreira mais sólida, né? Menos sujeita a intempéries, né? Enfim, mas quando eu me formei engenheiro, aí eu realmente caiu a ficha, eu tinha que ser músico, né? Foi curioso, porque no dia que eu deveria estar recebendo o canudo simbólico, né, numa cerimônia com várias turmas, aqui no Maracanãzinho, em vez disso, eu estava em São Paulo participando de uma inauguração de uma TV. Aí realmente ficou claro para mim, vou ser músico mesmo, né? Mas aí, isso tudo para dizer que aos poucos eu fui me envolvendo com o piano, e esse piano aqui, e já esboçando algumas coisas que não eram propriamente composições, né, mas eram algumas ideias, né, temáticas, né, que me levariam, né, a ser compositor. E muitas vezes, em geral, muitas vezes não, quase sempre, as pessoas acham que a minha primeira música foi Sem Mais Adeus, né, com o Vinícius de Moraes, daqui a pouco eu toco ela, mas na realidade não foi, foi um samba-canção, né, que tinha muita influência dos sambas-canções, como é que se diz? Agora eu fiquei em dúvida da ortografia. Mas sambas-canções da época, do Lupicínio, né, do próprio Cartola, né? Então, com muitas quiálteras, né? Os músicos sabem, claro, o que é quiáltera, né? É uma forma de um compasso de 3 num tempo de 2. Pá, 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 né? São as quiálteras, né? Muito características desses sambas daquela época, né? Então eu compus um esboço aqui que seria, na verdade, a minha primeira música, que é esse aqui, né?
vê que é um estilo bem, né, influenciado por aquelas músicas mais antigas, né, mais tradicionais, né, muito longe do estilo que eu acabei desenvolvendo, não é? Da minha carreira de compositor. Agora, o ponto fundamental dessa virada, né, dessa tomada de decisão de ser músico, foi o encontro com o Vinícius de Moraes, né, que foi meu primeiro parceiro. Ele era muito amigo de minha mãe, a artista plástica, excelente retratista Dália Antonina. E aí, uma festinha lá em casa, um pequeno encontro, né, aqui pertinho na Lagoa, com esse piano lá, claro. Assim, quando eu tinha 15, 16 anos, ele foi lá em casa e eu toquei para ele aquela linda valsa Eurídice, né, do Orfeu da Conceição. E ele ficou encantado, aí chegou para minha mãe e disse, toquei com aquela garra, né, do jovem de 15 anos, aquela energia, aquele encantamento, né? E ele se vira, depois que eu acabei de tocar, ele vira-se para minha mãe e diz, Dália, não deixa esse menino fazer engenharia, não, tira isso da cabeça dele, né? Tem que fazer música, né? Foram proféticas palavras que realmente eu acabei na música, né? Mas deixa eu tocar para vocês, relembrar como eu toquei para ele o Eurídice naquele dia. Essa Eurídice, quando eu tinha 15 anos, eu acho que eu tocava com mais técnica, né? Fruto do estudo, né? Do piano. Mas eu toquei exatamente assim para Vinícius, né? Mas vamos ao disco Estuário das Canções, né? Que, de uma certa forma, coroa um pouquinho essa minha trajetória de companheirismo do piano comigo, né? Dessa convivência, mas falando mais certamente, com o piano, né? É um disco Estuário das Canções, de uma certa forma, esse título ele tenta exprimir onde todas essas canções vêm, esses rios todos, esses afluentes, esses gêneros todos, né, com que eu gosto de trabalhar, né? Canções, valsas, choros, sambas, né? Tantos gêneros, né? E que desembocam, né? Justamente nesse estuário, né? Nesse disco, né? Tem realmente canções onde eu trabalho geralmente um tema,
né? Às vezes esboços temáticos antigos que eu tinha, às vezes coisas muito recentes, né? E eu trabalho esses temas e ao mesmo tempo que na gravação eu trago a composição, eu trago também o arranjo, né? Porque eu gravei de várias formas, às vezes, uma mesma música, e depois eu escolhi com arranjo que contempla várias modulações, não é? Modulações, os músicos sabem, né? Que é mudança de tonalidade, né? No meio da música mesmo. E então quer dizer que cada vez, cada gravação é diferente. E hoje mesmo eu estava me preparando aqui para esse encontro e tocando essas músicas em tons diferentes, já que não tem tanto a ver com o disco, né? Mas deixa eu tocar para vocês a música que abre o disco, que chama-se Canção para Rafael Rabelo. Essa é canção para Rafael Rabelo, que era um grande amigo meu, era um músico extraordinário, né? Grande violonista, compositor,
e que muito me incentivou, era muito amigo, né? Muito me incentivou a compor. E esse tema, eu tinha esse esboço de tema, ainda não era desenvolvido como uma canção como ficou agora, mas eu tinha um esboço temático e ele dizia: Ô Francis, você conclui esse tema aí que eu quero tocar, eu gosto tanto, de repente você dá para alguém letrar, enfim, inclusive pode ser até que seja letrado, né? Mas, e ele então me incentivava muito a compor, inclusive eu compus um concerto para violão e orquestra, não é, que ele me ajudou muito, me dava as dicas do instrumento, os dedilhados. Às vezes ele brincava até comigo que eu inventava uma posição e ele dizia: Ô França, essa posição não existe no violão, isso é posição de pianista, né? Tinha esse lance, né? Mas era um querido amigo que infelizmente nos deixou tão cedo, né? E aí, enfim, então eu resolvi dedicar essa música, finalmente concluída, dedicar a Rafael, e eu abro o disco com ela, né? Essa canção que desenvolve essa progressão harmônica, né? Sempre nesse tom aqui de Lá menor, né? Os músicos devem ter gostado de ouvir, acredito, né? E, enfim, outro homenageado também no disco é também um grande amigo que foi um mestre meu, mestre informal, Luiz Essa, né? Pianista e arranjador, compositor sensacional, né? Dos maiores nomes da música brasileira de todos os tempos, com certeza. Né? Infelizmente também não está mais com a gente, né? E o Luiz, ele era um meu mestre informal porque eu ia muito para a casa dele e ficava vendo os arranjos assim dele e aprendendo com os arranjos. Ele me dava algumas dicas e, enfim, e nada melhor do que você aprender na prática, né? Tendo a possibilidade de ter assim companheiros que te ensinam, depois você passa adiante também o que você aprendeu, né? Enfim, na vida você está sempre aprendendo, né? E aprendi muito com o Luiz. Então, tem uma canção que encerra o disco, né, que eu chamei de Canção para Luiz Essa, que é um pouco inspirada numa canção que Luiz tinha, chamada Quase um Adeus. Muitos de vocês conhecem essa canção do Luiz. E o título provisório dessa canção que eu fiz, era Quase um Adeus, né? Só para me lembrar de qual música eu estava, enfim, estava me referindo, né? E ela tem também uma influência na gravação, no arranjo que eu fiz, ela tem uma influência muito grande de Tom Jobim, sobretudo do Olha Maria, né? Olha Maria, que é uma música dele com Chico Buarque e Vinícius de Moraes, onde a mão esquerda faz um desenho, né? Que eu usei também na gravação, no arranjo, né? Do disco de Canção para Luiz Essa. Então deixa eu tocar para vocês aqui.
E assim termina o disco, não é? Com essa coisa. Alguma pergunta, A Giovana? gente tem uma pergunta do Fernando. Ele disse assim: Francis disse que essa música, em homenagem ao Rafael, poderá ser letrada. O que faz ele sentir a necessidade de uma letra existir em cima das músicas que você compõe? Olha, é muito. Varia muito, né? Quando eu componho uma música com a intenção de ter uma letra, eu fico com certas, não preocupações, mas certas, eu tomo certas medidas, por exemplo, a extensão dela. Não pode ser uma extensão de mais de 2/8, senão você não vai encontrar ninguém para cantar, né? O Milton Nascimento, talvez, né? Mas quando então compõe uma música pensando numa letra, é uma coisa. Quando realmente não é para ter letra, aí eu, enfim, de uma certa forma, eu me estendo mais, não é? Mas essa canção, eu compus, não era para ter uma letra, eu compus porque o Rafael me pediu, né? Tinha um esboço, alguns compassos só enfim, para concluir agora, né? E então, ela pode ter letra, porque ela não tem uma extensão muito grande, né? E, enfim, eu pensei de eventualmente pedir ao meu parceiro, meu terceiro parceiro em ordem cronológica, Paulinho César Pinheiro, né, cunhado do Rafael. Ainda não falei com ele, não, estou falando isso aqui em primeira mão, ele vai saber pela internet. Né? Seria bonito ele fazer uma letra, né? Eu acho que isso tem. Às vezes, quando eu faço uma música e eu escolho um parceiro para botar a letra, eu fico pensando primeiro se o parceiro gostaria daquela música, né? E segundo, eu fico imaginando se é a praia dele, né? Porque às vezes pode não ser a praia, sei lá. E às vezes eu me engano, não mando não mando para um determinado parceiro, depois eu encontro com ele, poxa, França, poderia ter me mandado essa música para letrar, gostaria tanto, é mesmo, tal, enfim. E parceria é uma coisa que vem muito do convívio, da amizade, né? Quer dizer, a parceria vem depois da amizade, né? Embora já tenha me acontecido até de musicar letras de pessoas que eu nunca encontrei, né? Ou que já se foram, né? Camões, Castro Alves, enfim. Mas o 80%, 90% das vezes, ela é fruto de um convívio, né? De uma amizade, né? De ideias afins, né? Enfim, é muito difícil eu fazer uma parceria com alguém, por exemplo, que tem umas ideias políticas completamente opostas às minhas, né? Sobretudo nesses tempos terríveis, né? que estávamos, né? Agora as coisas vão mudar muito, né? Tem muita esperança, né? Mas então, eu divaguei um pouquinho, mas eu acho que eu respondi um pouco a pergunta do Fernando, né? Agora, eu fiquei devendo para vocês tocar o Sem Mais Adeus, né? Que é, teoricamente, a minha primeira música. Eu vou tocar aqui, parceria com o Vinícius de Moraes, que um belo dia chegou para mim, alguns anos depois desse encontro lá do Euridice, ele chegou para mim aqui na churrascaria, que é a plataforma que existe ainda hoje lá em Ipanema, chegou com uma letrinha num guardanapinho de papel, né? Para Vinícius tudo era inho, né? Parceirinho, festinha, whiskinho, né? Musiquinha, enfim. E eu tinha mostrado para ele um tema e algumas semanas depois ele chegou com essa letrinha e aí eu caí para trás, né? Nossa primeira música. E a partir dali, realmente, ali eu virei compositor, né? Então, sem mais adeus para vocês.
Sem mais a Deus. Eu só toquei para vocês porque esse projeto é um projeto que é um projeto instrumental, né? De prestigiar a música instrumental no Brasil, que é tão rica, né? Tão maravilhosa. Outro dia mesmo eu fui assistir um show em homenagem ao Rafael Rabelo, que teria completado 60 anos, se eu não me engano, dia 31 de outubro. Eu fui a um show na Casa do Choro, aliás, recomendo bastante, né? Esse lugar para vocês assistirem, aqui no Rio de Janeiro. E tinha um show lá com Hamilton de Holanda, né? O Rogério Caetano, o Celcinho Silva, uns craques, né? Tocando choro, né? E eu acho que o choro é realmente a música instrumental brasileira mais pujante mesmo, é de uma riqueza assim extraordinária, né? Não fica a dever a nenhuma música clássica ou popular no mundo inteiro, né? E eles têm aquela coisa do improviso, né? De uma criatividade assim absurda, né? Enfim, então esse projeto é um projeto incentivado pela Lei Rouanet, né? E, aliás, queria agradecer aqui aos patrocinadores. Posso, Giovana? Posso, né? Icatu Seguros, o Armínio Fraga, o Arnaldo Landi e o Pio Rodrigues, lá do Ceará, que possibilitaram esse projeto, né? E agradecer também ao Miguel Bacelar, aqui o produtor, né? André Noronha, né? Parece que vou terminar o encontro, mas não, porque agora me lembrei de agradecer a Giovana, que está aqui interagindo com vocês. Tem pergunta, Giovana? É para você falar um pouquinho da importância da música instrumental na sua vida e também no seu processo de composição para leigos e não leigos, porque tem gente que também não é músico, que queria saber um pouquinho mais. Bom, a música instrumental né, já acabei de falar, né, enfim... E ela para mim, tem uma importância muito grande, porque, sobretudo, não só a música popular, mas a música clássica também, porque depois desse começo, né, em que eu fiquei brigado com a música clássica, alguns anos mais tarde, eu tive a oportunidade de ouvir na Suíça, eu estudei lá, passei uns anos estudando lá para ser engenheiro, né? E eu ouvi aquelas orquestras maravilhosas, né? A Orquestra da Filarmônica de Berlim, de Londres, a própria orquestra da Suíça francesa, né? Que sobretudo tocava muita música moderna, né? O Ernest Ansermet, que era o maestro, me lembro até hoje. Né? E de 3 em 3 dias tinha um festival, eu tomava um trem, eu morava em Lausanne, né? Cidade de estudantes, e eu ia lá, pegava aqueles festivais em Montreux, em Genebra, em Zurique, né? Enfim, assisti essas grandes orquestras e aquilo de uma certa forma, me devolveu o amor à música clássica, né? Que eu não tinha, né? Enfim, comecei a gostar muito de orquestra, né? Então música instrumental, evidentemente, né? E então depois, alguns anos mais tarde, eu fui estudar nos Estados Unidos. Estudei com mestres como Paul Glass, né, Lalo Schifrin, Hugo Friedhofer, né, David Jackson, autor de Laura, né, trilhas de filme, né? E ali eu, enfim, comecei a partir dali a desenvolver uma escrita de música clássica ou erudita, música de concerto, como alguns preferem, né? E voltando logo para o Brasil, em meados da década de 80, o Benito Juarez, que estava à frente da Orquestra Sinfônica de Campinas na época, né? Grande Benito, né? Também nos deixou há pouco tempo. E ele me encomendou uma sinfonia, né? A Sinfonia número 1, não é? Foi apresentada lá com a orquestra. Depois me encomendou uma cantata que eu fiz com Geraldo Carneiro, né? Chamada Carnavais, para coro misto e orquestra. Enfim, a partir dali eu comecei a escrever muito para orquestra, né? Já me referi ao concerto para violão e orquestra, né? Que foi gravado e tocado pelo Fábio Zanon com a USESP, né? Foi indicado até um Grammy, né? Isso há alguns anos atrás. Depois um concerto para violino e orquestra, foi tocado pelo Cláudio Cruz, né? Talvez o nosso maior violinista, né, no Brasil, e regido pelo Isaac Karabichevski, também com a USESP, né? Depois disso teve um concerto para harpa e orquestra, um concerto para clarinete e orquestra, e agora eu estou escrevendo um concerto para 2 cellos e orquestra,
né, que vai ser possivelmente tocado ano que vem. Espero que fique pronto. Vai ficar pronto. E dedicado a dois grandes celistas, que é o Hugo Pilger e o Jaquim Morelenbaum, né? Que vão tocar. Eu tenho mandado as partes iniciais de cello para o Hugo, né? Ele revisa o Hugo Pilger e até agora ele está gostando. Então, enfim, então a minha relação com a música instrumental é muito estreita, né? Não só na música popular, mas sobretudo na música clássica, né? Porque essa minha atividade na música clássica, ou de concerto, né? Ela corre paralelamente à música popular, né? E às vezes tem temas, não é? Acontece muito, temas de populares meus, não é? Ou até inspirados em outros compositores, que aparecem no meio de uma sinfonia minha, ou de um concerto, né? Muito curioso minha isso, né? E o contrário também, às vezes eu faço um arranjo em música popular e com desenvolvimentos, né? O desenvolvimento talvez seja o fator mais importante da música de concerto, né? Você pega um tema, não é? O Beethoven pegou pá-ba-ba-bá, pá-ba-ba-bá, e só esse pá-ba-ba-bá ele desenvolveu toda uma sinfonia, né? Então, a partir do desenvolvimento mesmo, né? Com modulações, com inversões, várias técnicas, né? E essas técnicas todas eu não aprendi propriamente teoricamente, eu fui aprendendo na prática, eu fui fazendo, né? Quando o Benito me encomendou a sinfonia, eu fiz, né? Fiz, enfim, fui lá, nunca tinha feito, mas acabei fazendo, né? Estou me lembrando também, o meu primeiro arranjo sinfônico foi quando o Gilberto Gil, isso foi quando? Na década de 60, né? Eu tinha acabado de fazer a direção musical do show Pois é, né? Que reunia Vinícius de Moraes, Bethânia e Gil, né? Que trinca, né? E aí fiz essa direção, tinha um grupo de instrumentistas lá sensacionais, o Osmar Milito, Paulo Moura, alguns realmente muito bons, né? Alguns não, todos eles muito bons. E acabou a temporada, o Gil chegou para mim e disse: olha, você vai fazer o arranjo da minha música, que a Gal Costa vai cantar no Maracanãzinho. Eu disse: Gil, vou estragar a tua música, você vai perder, não vão nem ouvir. Vai lá e tal. Enfim, e aí ele me incentivou muito, aliás, foi outro que me incentivou, viva Gilberto Gil. E aí eu escrevi lá para a música Minha Senhora, e foi muito bem. Foi um arranjo simples, com cordas, né? Tinha trompas, oboe, flauta, não tão simples assim, mas não cheio, não foi uma orquestra wagneriana, né? Enfim. Mas, então, a minha relação com a orquestra é muito próxima mesmo, né? Com a música instrumental, né? E eu só não faço mais discos instrumentais porque eu fico com muita vontade de ter parceiros, né? De ter letras, né? Eu tenho parceiros maravilhosos, né? Comecei por Vinícius de Moraes, depois Rui Guerra, meu segundo parceiro, Paulo César Pinheiro, já me referi aqui, Chico Buarque, né? A parceria mais conhecida, Olívia, minha parceira de vida e de música, Geraldo Carneiro, nosso imortal, Cacaso, né? Gilberto Gil, Capinã, enfim, tantos parceiros, né? Até uma covardia, né? O Geraldinho, que chega para mim e diz assim: ô Francis, você é o parceiro mais promíscuo da música brasileira, né? Parceiro, eu acho que eu só perco para Paulo César Pinheiro, né? Que esse aí deve ter uns 200 parceiros, né? Mas, enfim, eu me perdi um pouco. Tem mais alguma pergunta, Giovana? Não, por enquanto não. Por enquanto não? Poxa vida, pensei que ia ter muitas perguntas. Agora, falando sobre o meu processo de composição, né? Perguntaram que eu não respondi. Também. Qual? Pessoas que não entendem tanto de música, uma maneira mais fácil de entender, talvez. O que? O processo de composição? Processo de composição. Não, varia muito, né? Geralmente, no começo da minha carreira, eu fazia a música antes do parceiro botar a letra, né? Hoje em dia, a maioria das vezes é o contrário. Eu musico letras e quando eu estava até me referindo, às vezes eu nem conheço a pessoa, você pega um poema num livro, acho bonito, e musico, né? Agora, a parceria, muitas vezes a música acontece assim, por acaso, né? Às vezes o acaso é
determinante para que surja uma música, né? Então você não pode, você não tem fórmula, né? Às vezes você está buscando uma ideia e, enfim, ela não aparece, né? Muitas vezes eu vou para o piano, fico lá tocando um pouquinho, ver se aparece uma ideia. E às vezes não, é porque eu tenho muita orquestra, a música na cabeça, né? Então eu fico imaginando os sons, e eu fico deitado naquela rede ali que hoje ela está recolhida, e fico imaginando e compondo. Então, mas o acaso muitas vezes é fundamental, como por exemplo, certa vez que eu fui para a casa de Chico Buarque, e eu ficava tocando lá no piano e ele com a máquina de escrever naquela época, né? Não tinha computador. E ficava tocando para ele e tal. E tinha uma música cheia de notas, uma música bastante, quase sinfônica, que tinham nos encomendado para um projeto, né? E nesse dia as ideias literárias não estavam surgindo com tanta facilidade. E Chico vira-se para mim e diz: Ô Fran, você não tem um choro, por exemplo, para a gente espairecer um pouquinho e tal? E depois a gente volta para o trabalho sério, né? Trabalho sério. Ele, não, Chico, tem vários choros, porque eu tinha acabado de. Não tem só um, eu tinha acabado de fazer a trilha do filme O Homem Célebre, né, baseado no conto de Machado de Assis, O Homem Célebre, onde o personagem principal, Pestana, ele é um compositor popular que quer virar erudito, né? Mas ele tenta de todo jeito, não consegue de jeito nenhum, né? Porque o forte dele são os choros, ele é um autêntico chorão, né? Então, eu compus vários choros, né, que o script pedia, né? E aí fui mostrando para o Chico, mostrei esse aqui, por exemplo. É, esses choros. Temos perguntas. Tem perguntas aí? Temos. Diga aí. Domênicos perguntou: queria que você falasse sobre Pássara. Me parece que a melodia e a letra são muito diferentes do que se fazia na época. Olha que interessante. Bom, Pássara, eu me lembro que o título provisório, né, antes de ter letra, eu chamava de valsa espanhola, né, porque ela tem aquela levada, né, mesmo, agora mesmo a Olivia gravou, e usamos vários violões, né, com João Camareiro, sobretudo Paulo Aragão, né, e ela tem aquela levada meio espanholada mesmo, né, enfim. E ela foi, eu compus ela e mostrei para Chico. E o Chico, na época, ele estava envolvido com uma peça, né, da Marilena Ansaldi, né, chamada Geni, e ele escreveu, ele gostava muito de escrever assim para teatro, para cinema, né, quando tinha já um tema meio definido, né? Ele não gostava de escrever necessariamente para músicas soltas, assim, que não tivessem um objetivo mais claro, né? E aí ele escreveu pensando na peça, né? Mas a pergunta era que... Que a melodia e a letra são muito diferentes do que se fazia na época. Será? Bom, isso foi em década de 80. Bom, a letra está explicado, né? Porque foi feita para a peça Geni, quer dizer, foi uma coisa muito específica, né? E a música, pode ser sim, porque a música ela não tem uma ligação forte com a música brasileira, né? Uma coisa mais espanholada, quer dizer, eu fiz alguns temas na minha vida ligados à Espanha, eu gosto muito da música espanhola, né? Flamenco, né? Paco de Lucia, maravilha, né?
E, enfim, e pode ser isso que motivou a pergunta do nosso internauta aí, né? O Léo perguntou quanto tempo demora para uma composição sua ficar pronta, mais ou menos? Olha, varia muito, às vezes não fica nunca pronta, porque é engraçado, né? Essa coisa de. eh, Hoje em dia não é tanto assim, mas antigamente, muitas vezes eu ligava o gravador e deixava rolando, ficava tocando, improvisando, de repente no dia seguinte eu ia ouvir se tinha muita besteira, e às vezes não tinha coisas boas, ou, enfim. Às vezes muitas músicas, muitas ideias apareciam numa mesma gravação, não é? Eu me lembro até que, curiosamente, tem uma gravação de um samba meu que começou com eu fui pro piano, botei o gravador, eu comecei a tocar uma canção sinfônica. Comecei a tocar uma canção que acabou virando um samba. E se o oceano incendiar, né, que muitos de vocês devem conhecer, que no início era essa canção. E começou a aparecer no meio uma outra ideia, popê, popê, pê, popê, popê, né, que muitos de vocês já devem ter imaginado que é a semente do passaredo, né, que é... né? Que foi uma canção bastante conhecida, né? Então, às vezes as músicas aparecem assim, né? Como falei estava falando dos choros, né? E justamente depois, continuando aquela conversa, né? Que tem muito a ver com a pergunta, do acaso, toquei para o Chico vários choros, né? Toquei a esse, toquei um outro, que eu não estou me lembrando agora, e de repente eu toquei um outro, que ele disse, é esse. E esse aqui, ó. Meu caro amigo, né? Que curiosamente tinha uma segunda parte também, mas o Chico só letrou a primeira, né? Enfim, coisas que acontecem, né? Mas às vezes ele estava perguntando quanto tempo eu demoro, né? Às vezes muito rápido, às vezes no mesmo dia. Já me aconteceu de compor 3 músicas que ficaram bem acabadas, enfim, que eu considerei como prontas, né? E às vezes eu passo batido e não consigo compor nada, não é? Às vezes, quando eu estou escrevendo para orquestra, né, para um concerto, né, a página em branco, né, terrível página em branco, as ideias não aparecem, né? Então varia muito, né? E como eu estava dizendo antes, hoje em dia eu gosto muito de musicar poemas, né? Enfim, eu fico namorando o poema, fico assim conversando com ele, vendo que tipo de gênero de música seria apropriado para aquele poema, se é uma canção, se é uma rumba, se é um samba, sei lá, né? E, enfim, e aí eu vou aos poucos me enfronhando, né? Ficando íntimo do poema, né? E de repente eu começo musicando a primeira frase, que é uma ideia melódica para a primeira frase, desenvolvo essas ideias, né? Quer dizer, varia muito mesmo. E, enfim, eu tenho parceiros, já me referi a alguns deles, né? Então, e é muito bom, né, você ter parceria, né? Porque a atividade do compositor é muito isolada, né? Você fica lá meio sozinho, né? E por isso também que eu gosto muito de fazer show, né? Estar em contato no palco com as pessoas, né? Gostaria que vocês todos estivessem aqui agora, tal, poder olhar no olho
de todos vocês, né? Tão bom, né? Subir no palco e ter essa relação com o público, né? Que é uma coisa que no início da minha carreira não acontecia não, porque eu morria de medo de subir no palco, né? Mas hoje em dia eu adoro. Diga lá, A gente Giovana. tem mais algumas perguntas para a gente encerrar. É. O Roberto perguntou, Francis, tem muitas canções suas que não estão gravadas, como por exemplo Meu Amor Me Procura. Você não tem vontade de revisitar essas músicas e gravá-las? Tenho sim. O Meu Amor Me Procura, lembrou. O Meu Amor Me Procura, eu acho que tem até uma gravação na televisão, em um programa, acho que era TV Tupi, né? TV Tupi, que eu vi outro dia, programa do Clodovil. Eu garoto lá. É uma música, talvez tenha sido minha primeira parceria com o Geraldo Carneiro, e foi uma letra, um poema que eu musiquei também, não é? E, enfim, então tem muitos temas, né? Muitos deles sem letra ainda, muitos já com letra, né? Eu estou, inclusive, vou gravar agora em fevereiro um novo disco, né? Que vai ter várias parcerias novas, vai ter a Zélia Duncan, o Moacir Luz, Zé Renato, Pedrinho Amorim, né? E nesse disco vai ter parcerias musicais também, né? O Pedrinho Amorim, por exemplo, fez uma primeira parte, aí eu faço a segunda parte, aí depois a Olívia veio e fez a letra, então uma tríplice parceria, né? Mas tem muitas músicas assim que eu gostaria de gravar, né? E, enfim, Meu Amor Me Procura é uma boa dica, boa dica. Quem sabe entrar nesse próximo disco, né? Diga lá. Fernando perguntou, você compôs um dueto com o Capinã, a Gal gravou, ele disse que acha belíssima. Ele queria saber como foi criar aquela introdução que é bem cinematográfica e como foi dividir a gravação. O dueto, um dueto, né, que eu acho que chama o dueto, não me lembro qual. Um dueto. Eu pedi ao Capinã expressamente para ele escrever uma letra para eu cantar com a Gal. Era um disco chamado Essas Parcerias, né, onde cada faixa eu tinha um parceiro diferente, né? Então tinha faixas com Gilberto Gil, com Chico, com Ivan Lins, enfim. E eu pedi então a Capinã para escrever essa letra. E aquela introdução, você tem razão, a música toda é um pouco cinematográfica mesmo, né? E eu acho que ela também ganhou essa coisa do cinema também muito pela letra, não é? A música em si já tem uma coisa descritiva, né? Que remete ao cinema, né? Mas eu pedi ao Capinã para escrever. Estava falando da introdução, sim. A introdução ela é um desenvolvimento da própria música, né? Que vai assim, né? Já é muito a ideia da própria melodia principal, né? E aí eu pedi ao Capinã que escrevesse, inclusive dando para ele, fazendo já uma divisão de onde eu queria cantar e de onde eu imaginei que a Gal cantaria, né? E assim foi, ele fez aquela letra belíssima. Infelizmente é a nossa única parceria, né? Eu tenho até uma pasta aqui com vários poemas do Capinã esperando para ser musicados, né? É um grande parceiro, um grande poeta, né? E há muito tempo que eu não vejo, ele mora na Bahia, né? E quando eu for à Bahia eu vou visitá-lo lá. Tem gente da Bahia aqui na live. Tem gente da Bahia, viva a Bahia, eu adoro a Bahia, adoro a Bahia. Minha lua de mel, passei lá em Salvador 3 semanas, né? Caetano era nosso Cicerone, meu e de Olívia, né? Ele nos levava lá para todos os lugares, né? Nessa época eu tinha muita proximidade com o Caetano, outro grande músico, né? Para a gente finalizar... Estamos já acabando? Já. Gente, passou rápido. O Domênicos perguntou se você planeja novas aulas online. Planejo. Durante a pandemia, né, que, enfim, fiquei muito em casa, é claro, como todo mundo, né, e aproveitei para compor bastante, mas eu também resolvi voltar a dar aulas online, né, resgatando uma atividade que eu tinha muito logo depois que voltei dos Estados Unidos. Tinha algumas classes de alguns alunos, alguns deles ficaram famosos, né, como Ivan Lins, Sérgio Mendes, né? E aí eu fiz algumas aulas
né, com produção lá do Alessandro Soares, né, do Acervo do Violão Brasileiro. E aí parei porque comecei a fazer essa produção de discos de Olívia, né, esse disco instrumental. Mas vou retomar as aulas, com certeza. Né? Toca mais uma pra gente? Pra acabar? Vou tocar mais uma do disco para encerrar, que é uma canção em homenagem à minha parceira de vida e de música, Olívia, chama-se Para Olívia. Isso aí. Acho que chegamos ao final, né? Muito obrigado pela audiência e pelas perguntas. E até